Vamos dar continuidade no estudo do livro Gênese, de Kardec. Ainda continuamos aí no primeiro capítulo, é um capítulo bastante longo. Nós estamos aqui no item 32. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Dito de outro modo, que é punido por onde tem pecado. Que essas consequências duram tão longo tempo quanto as causas que as produziram, que assim o culpado sofreria eternamente se persistisse eternamente no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um melhorar-se, cada um pode, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre dos seus excessos tão longo tempo enquanto não lhes põe termo. Se a razão repele por incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, frequentemente infligidas por uma única falta, ou os suplícios do inferno, que não pode abrandar o mais ardente e o mais sincero arrependimento, ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, não fecha nunca a porta do retorno e estende sem cessar a mão ao náufrago em lugar de empurrá-lo para o abismo. A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo colocou no Evangelho, mas sem defini-lo mais do que muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, no sentido de que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Por essa lei, o homem explica todas as aparentes anomalias que a vida humana apresenta, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis para a alma a vida abreviada, a desigualdade das aptidões intelectuais e morais, pela antiguidade do espírito que tem mais ou menos aprendido e progredido, e que traz, em renascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. Com a doutrina da criação da alma, em cada nascimento, vem-se cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga. Os laços de família são puramente carnais, não são solidários com um passado em que não existiam. Com a doutrina do nada, depois da morte, toda relação cessa com a vida. Eles não são solidários quanto ao futuro. Pela reencarnação, são solidários quanto ao passado e quanto ao futuro. As suas relações se perpetuam no mundo espiritual e no mundo corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo, o mal, as suas consequências inevitáveis. Com a reencarnação, com os preconceitos de raças e de casta, uma vez que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher,
de todos os argumentos contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte. Não há nenhum deles que ultrapasse em lógica o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação repousa sobre uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, ele repousa sobre a mesma lei da igualdade de direitos sociais e, por conseguinte, a da liberdade. Tirai ao homem o espírito livre, independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma máquina organizada sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que o da lei civil, o próprio para ser explorado como um animal inteligente, não esperando nada depois da morte. Nada o detém para aumentar os gozos do presente. Se sofre, não tem em perspectiva senão o desespero e o nada por refúgio. Com a certeza do futuro e de encontrar aqueles a quem amou, o medo de rever aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo não fizesse senão tirar o homem da dúvida com respeito à vida futura. Teria feito mais pelo seu adiantamento moral do que todas as leis disciplinares que o freiam, algumas vezes, mas não o transformam. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não é apenas irreconciliável com a justiça de Deus, que torna todos os homens responsáveis pela falta de um só deles. Seria um contrassenso. E tanto menos justificável que, segundo esta doutrina, a alma não existia na época a qual se pretende fazer remontar a sua responsabilidade. Com a pré-existência, o homem traz, em renascendo, o germe de suas imperfeições, dos defeitos de que não se corrigiu e que se traduzem por seus instintos naturais, as suas propensões a tal ou tal vício. Está aí o seu verdadeiro pecado original, do qual sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença capital de que suporta o castigo das próprias faltas, e não as de outrem. E esta outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajante e soberanamente equitativa, de que cada existência lhe oferece os meios de se remir pela reparação e de progredir, seja em si, despojando de algumas imperfeições, seja adquirindo novos conhecimentos, e isso até que, estando suficientemente purificado, não tenha mais necessidade da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e feliz. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, em renascendo, qualidades inatas, do mesmo modo que aquele que progrediu intelectualmente traz ideias inatas, está identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem nele pensar. Quem está obrigado a combater as suas más tendências está ainda na luta. O primeiro já venceu, o segundo está em vias de vencer. Há, pois, virtude original, como há saber original, e pecado, ou melhor, vício original. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais
e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do pensamento suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual. Quer dizer, de corpo fluídico da alma depois da destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse envoltório é inseparável da alma, que é um dos elementos constitutivos do ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que durante a vida do corpo serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito desempenha um papel tão importante no organismo e numa multidão de afecções que se liga à fisiologia tão bem quanto à psicologia. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então por falta de conhecimento da lei que os rege, fenômenos negados pelo materialismo por se ligarem à espiritualidade, qualificados por outros de milagres ou de sortilégios, segundo as crenças. Tais são, entre outros, os fenômenos da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos físicos, da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc. Em demonstrando que esses fenômenos repousam sob leis tão naturais quanto as dos fenômenos elétricos e as condições normais, nas quais podem se reproduzir, o Espiritismo destruiu o império do maravilhoso e do sobrenatural e, por consequência, a fonte da maioria das superstições se fez crer na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, impediu de crer em muitas outras, das quais demonstra a impossibilidade e a irracionalidade. O Espiritismo, bem longe de negar ou de destruir o Evangelho, vem ao contrário, confirmar, explicar, desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo o que o Cristo disse e fez, traz a luz sobre os pontos obscuros dos seus ensinamentos, de tal sorte que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem sem esforço com a ajuda do Espiritismo e as admitem, veem melhor a sua importância e podem separar a realidade da alegoria. O Cristo lhes parece maior, não é mais simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Se considera, por outro lado, a força moralizadora do Espiritismo pelo objetivo que assinala para todas as ações da vida, pelas consequências do bem e do mal que faz tocar com o dedo a força moral, a coragem, as consolações que dá
nas aflições por uma inalterável confiança no futuro, pelo pensamento de ter perto de si os seres a quem amou, a segurança de revê-los, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo o que se faz, de que tudo o que se adquire em inteligência, em ciência, em moralidade, até a última hora da vida, nada está perdido, que tudo aproveita ao adiantamento. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo com respeito ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade, quem preside ao grande movimento de regeneração, a promessa do seu advento se encontra realizada. Por quê? Pelo fato, é ele o verdadeiro Consolador. Realmente. Se a esses resultados se acrescenta a rapidez extraordinária da programação do Espiritismo, apesar de tudo o que ele se fez para abatê-lo, não se pode discordar de que a sua vinda tenha sido providencial, porque triunfa de todas as forças, de toda a má vontade dos homens, a facilidade com a qual ele é aceito por um tão grande número, e isso sem constrangimento, sem outros meios senão o poder da ideia, prova que responde a uma necessidade, a de crer em alguma coisa depois do vazio cavado pela incredulidade e que, consequentemente, veio ao seu tempo. Os aflitos são em grandes números. Não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência as doutrinas que desesperam, porque é aos desherdados, mais do que aos felizes do mundo, que se dirige o Espiritismo. O enfermo vê chegar o médico com mais alegria do que aquele que está bem. Ora, os aflitos são os enfermos e o Consolador, no caso, é o médico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que renunciemos a ele para seguir-vos, dai, pois, mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma, dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, mas não penseis em destruí-lo, vós com a perspectiva do nada, vós com a alternativa das chamas do inferno ou da beata e inútil contemplação perpétua. A primeira revelação estava personificada em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não está em nenhum indivíduo. As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva. Está aí um caráter essencial de uma grande importância. Ela é coletiva no sentido de que não foi feita como privilégio a pessoa alguma, que ninguém, por conseguinte, pode dela se dizer o profeta exclusivo. Foi feita simultaneamente sobre toda a terra, a milhões de pessoas, de todas as idades e de todas as condições, desde o mais alto da escala, segundo esta predição referida pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei de meu espírito sobre toda a carne,
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, versículo 17 e 18, capítulo 2 é capítulo 11, coisa assim, está em romano, né? Então não deu para... versículo 17 e 18. Não saiu de nenhum culto especial, a fim de servir a todos. Um dia de ponto de reunião. Muito bem. Um dia de ponto de reunião. Muito bem. Nós vamos dar uma parada por aqui para prosseguirmos amanhã no item 46. Não vai ficando muito longo, fica até difícil para a gente ouvir o vídeo, tá certo? Um bom dia a todos, um excelente final de semana, que Jesus abençoe todos vocês. Espero tirarem proveito. Nós estamos ainda no início, no capítulo 1, na medida que vai se desenvolvendo os outros capítulos, nós vamos entrando em conhecimento de todo o planeta, formação da Terra, formação do sistema geológico, formação de todos os mundos, tá certo? Que Jesus nos abençoe, que todos tenham um final de semana abençoado e vitorioso. Um beijo no coração de cada um de vocês, muita paz e muita luz.